Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do curso Tecnologia da Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital. Hoje nós vamos abordar um outro assunto, que é a construção colaborativa do conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o processo de construção de conhecimento, o que é o conhecimento. Nós, nas primeiras videoaulas, até conceituamos um pouco nessa questão de diferenciação entre informação e conhecimento. Hoje nós vamos aprofundar um pouco esse tema, além de também discutirmos aqui como fazer esse processo de construção colaborativa com o uso de ferramentas e tecnologia de informação. Então, essa videoaula de hoje, esse assunto, aliás, ele é dividido em duas videoaulas. Essa primeira, que você começa a assistir agora, onde nós vamos trazer mais a parte conceitual. E uma segunda videoaula, dando continuidade ao assunto, aí sim, já com a parte mais prática, mostrando a utilização de ferramentas e colocando na prática esse conceito que nós vamos abordar na atual videoaula. Então essa é a nossa oitava videoaula. Então são duas, a oitava e a nona, elas vão tratar desse mesmo assunto, sendo que essa de uma forma mais teórica e a próxima de uma forma mais prática. Então vamos lá. Construção colaborativa de conhecimento. O que nós podemos falar sobre esse processo de conhecimento? Ele remonta a alguns milênios de anos na história, e a sua composição, esse processo de construção, ele sempre foi muito lento, lento e gradativo. Nós estamos evoluindo ao longo de milênios. Todo o conhecimento que hoje nós temos, ele vem aí remontando alguns milênios. Só desde os primeiros registros escritos, que se tem notícia, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então nós estamos no ano 2021 da era cristã, e os primeiros registros são de 4.000 anos antes de Cristo. Então isso dos registros escritos, dos primeiros registros escritos encontrados, para que nós possamos ter uma dimensão da complexidade de todo esse processo, do tempo que demora para as coisas chegarem ao ponto em que hoje nós chegamos. Uma coisa que também nos chama atenção é a velocidade com que as coisas acontecem hoje. Então você tinha um processo evolutivo muito mais lento, até alguns séculos aí atrás. Vamos colocar quase que, na verdade, assim, a era tecnológica, vamos colocar aí que tem um século, até menos do que isso, que ela se tornou popular e que houve esse salto na produção de informações e de conhecimento. E tende a crescer exponencialmente cada vez mais. A capacidade de informações que nós trabalhamos por dia, e da produção de conhecimento que nos cerca, ela é absurda. Nós vamos trazer daqui a pouco alguns dados que dão uma dimensão melhor de tudo isso que é produzido e com a quantidade de informações que nós trabalhamos hoje no nosso dia a dia. Bom, aí nós temos, vamos mudar aqui um pouquinho novamente, trazendo os autores dessa videoaula, e hoje nós estamos trazendo aqui Werneck, em 2006, quando ele coloca lá que esse processo de construção colaborativa basicamente é entendido como a construção de saberes universalmente aceito em determinado tempo histórico ou como um processo de aprendizagem do sujeito, isso falando aí da construção de conhecimento. E aí também citando Paulo Freire, o conhecimento é visto como algo em constante movimento, ou seja, não é estático, pronto e acabado. E esse já é um ponto que merece aí nós aprofundarmos um pouco a discussão. É inevitável não focar em coisas que nós estamos vivenciando nesse momento e situações difíceis, inclusive, que o mundo todo vem passando nesse momento, para ilustrar essa colocação, em especial do Paulo Freire, que o conhecimento ele é
ele está em constante movimento, ou seja, ele sempre está em transformação. Ele não é estático, ele não é pronto, ele não é acabado, né? Nós temos um conhecimento hoje, mas novos estudos continuam acontecendo e daqui a algum tempo o conhecimento que nós temos hoje ele vai ser superado, ele vai ser ultrapassado. Assim como o conhecimento que hoje nós sequer temos, também um dia se tornará obsoleto, né? Porque é isso, é a constante evolução. E aí nós observamos algumas posturas na sociedade, vamos falar, né, mais de Brasil, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós, né, nos encontramos, nascemos e nos encontramos, então a gente vai falar mais da nossa própria realidade, que é a dificuldade que algumas pessoas têm em trabalhar com essa evolução do processo de conhecimento, né, que continuam presas ainda a um passado, né, a conceitos arcaicos já hoje e que não mudam, né, que tem essa inflexibilidade, né, essa rigidez em relação à mudança. É algo meio ilógico, né, porque como a gente está colocando aqui, trazendo, né, na verdade, reproduzindo a fala de estudiosos, o conhecimento muda o tempo todo. Então não tem por que nós, né, nos atermos a uma postura já ultrapassada, né? A gente tem que ter essa capacidade de que o mundo evolui, o conhecimento evolui, eu tenho que acompanhar essa evolução, eu tenho que estar aberto a essas mudanças, aos novos conhecimentos que vão chegando. Outra fala também importante, Garofalo, né, em 2019, quando ele coloca lá que a aprendizagem colaborativa é uma maneira efetiva de tornar o aprendizado envolvente e o significado com a atuação ativa dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Então, falando agora mais especificamente na questão da aprendizagem colaborativa, ela deveria ser, pelo menos em tese, de uma maneira mais estimulante, uma construção mais ativa, né, mais participativa, até porque se não houver a participação de todos os elementos envolvidos, eu não posso dizer que eu tenho um processo de construção colaborativo, né? Isso é um pré-requisito, é máxima, né? Eu preciso ter o envolvimento. Então é isso que nós vamos tentar aliar, trazer para a nossa sala de aula. Certamente, né, muitos de vocês que estão aqui ouvindo, né, esse curso já trabalham essas questões, né, em sala de aula, através de rodadas de discussões, simpósios, seminários, enfim, uma série de recursos aí que são possíveis, né, para estimular essa produção mais colaborativa. E agora nós vamos dar exemplos, né, e trazer aí também a tecnologia para esse contexto. Bom, vamos começar agora então a detalhar um pouco mais esse processo de conhecimento. Antes da gente entrar nas ferramentas, vamos antes entender, né, o que é o conhecimento e a aplicação disso, né, o que é que eu faço, qual é o objetivo, né, de eu aplicar esse conhecimento depois. Então nós vamos primeiro conceitualizar isso nessa aula, já vou abordar algumas ferramentas, mas a aplicação prática mesmo ela fica para a próxima aula, sequência dessa. Basicamente nós temos aí 3 elementos, que são dado, informação e conhecimento. Para quem é da área de tecnologia, né, já está bastante habituado com esses termos, porque a gente fala que assim, são os elementos com os quais a tecnologia de informação trabalha. Né, qual é a matéria-prima da tecnologia de informação? A matéria-prima da tecnologia de informação, né, a matéria bruta da tecnologia é o dado. Né? Depois do dado, né, eu vou processar esse dado, já até falamos isso, né, em algumas aulas anteriores, que antigamente os cursos de tecnologia eles eram chamados cursos de processamento de dados. Por quê? Um dado processado ele vai gerar uma informação. Ainda não é o conhecimento, ele gera informação. E essa informação depois, quando ela faz sentido, quando ela traz alguma mudança, quando ela ressignifica alguma coisa na vida da pessoa, aí sim ela se transforma e se internaliza como um conhecimento. É isso que nós vamos abordar aqui nesses nossos próximos slides. Bom, o dado, né, o que está aí, a gente já acabamos antecipando um pouquinho o slide, ele é o elemento primitivo, é o fato básico, que isoladamente não significa muita coisa. Por exemplo,
um número, um endereço, um nome, né? Ou seja, um conjunto de elementos que não transmite por si só nada além de um valor absoluto. Se eu pegar vamos chamar um repositório de dados, que na linguagem de tecnologia de informação, o repositório de dados normalmente ele está relacionado, ele leva à compreensão de um local onde eu armazeno isso. Vamos tentar traçar exemplos para tornar as coisas mais claras. Para quem vem da era analógica, no meu caso também, o que é no repositório de dados há 20, 30 anos que era muito comum em casa, no ambiente de trabalho? Lembra daqueles arquivos de aço, aqueles armários de aço com um monte de pastinha dentro dele? Cada pastinha com um assunto e dentro dessas pastinhas um monte de documentos relativos àquele assunto? Eu posso dizer que isso é um repositório de dados. Aí eu tenho ali um monte de dados, de elementos armazenados. Dentro do computador é mais difícil de eu visualizar, mas é uma tabela. É um local. Vamos imaginar algo mais próximo aí para quem não tem afinidade, não tem intimidade com a parte mais técnica da tecnologia. Vamos pensar numa planilha do Excel, uma planilha de cálculo, que acho que é algo que todo mundo em algum momento já viu. Lembra lá que ela tem as linhas, as colunas, e você digita coisas dentro das células e armazena aquilo ali. A ideia, não que seja isso, mas comparativamente, para traçar um pouco essa exemplificação, um repositório de dados em meio tecnológico é mais ou menos isso. É um local onde eu armazeno esses dados. Então vamos supor, lá numa célula eu tenho o valor de 100, na outra eu tenho de 200, na outra eu tenho de 300, e aí eu vou aplicar uma fórmula que eu vou pedir para somar aquilo ali. Então eu começo a processar esse dado para gerar algum outro tipo de informação, seja aí a soma de valores ou qualquer outra coisa do tipo. Aí eu tenho endereços armazenados. Um endereço sozinho armazenado, ele também não quer dizer muita coisa. Eu gero um relatório de clientes por regiões da cidade. Aí eu já peguei aquela massa de dados que está ali armazenada e comecei a organizar isso de forma a extrair dali alguma informação, para que eu possa traçar ações, se for, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo da escola, que faz isso. Eu tenho ali a matrícula de alunos e depois eu começo, a Secretaria de Ensino, tem a matrícula de todos os alunos, tem o cadastro de todos os alunos, e depois, pela localização geográfica do aluno, ela começa a fazer a distribuição dentro das escolas, a dividir isso entre escolas. Então, nesse momento eu gero um relatório por regiões, e aí eu começo esse trabalho mais estratégico, que é da alocação dos alunos de acordo com a proximidade da casa e uma série de outros fatores. Então eu já usei aquela informação para transformar aquilo em algo maior, para uma questão de inteligência de um negócio. Então aí sim eu começo a produzir conhecimento. Para que eu gerei aquele relatório? Para produzir alguma coisa que vai se transformar num conhecimento. Então, de uma forma bem simples, tentando ser aqui assim mais simplista mesmo nos exemplos, para trazer isso para a realidade de quem não tem esse contato com o meio informacional, simplesmente passando como é que as coisas funcionam. Então, o dado é isso, é aquele elemento primitivo, é a matéria bruta, é aquilo que não foi ainda trabalhado. A informação, em essência, a gente já pode dizer que é um dado, um conjunto de dados processado. Daí o nome, de novo, de processamento de dados. Eu pego ali um conjunto de dados, processo para transformar numa informação. Exemplos mais práticos desse processo de informação são os relatórios. Eu gero ali uma listagem, eu gero um relatório financeiro, para saber uma posição de caixa, por exemplo, coisas. No nosso dia a dia em casa, você tem lá um controlezinho de suas contas, aqueles cálculos que finalizam quanto você ganha, quanto você gastou, o que você está devendo, ou o que você vai sobrar no final do mês, quanto você vai pagar de cartão. Esses são exemplos de informações, porque eu peguei ali um monte de valor que eu fui armazenando e transformei aquilo em algo útil para eu poder ter uma informação da minha situação financeira. Aí a gente avança um pouquinho
Desculpa, antes de avançar um pouquinho ainda, deixa eu dar exemplos de algumas que eu falei, né, agora há pouco, que a gente ia trazer aqui exemplos, dados estatísticos de informações com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Esses dados, eles são de 2018, tá? Então nós já estamos em 2021, já tem 3 anos. Possivelmente esses números hoje são muito maiores. Esses dados que eu vou apresentar aqui, eles são compartilhados por minuto. Não é por dia, por hora, por mês, são dados por minuto, né, que foram mensurados ao redor do mundo. Facebook, 2,5 milhões de informações, repetindo e frisando, por minuto. Twitter, 300 mil novas publicações. Instagram, 220 mil novas fotos. E-mails, 200 milhões de mensagens. Dá para imaginar o que é isso por minuto? É mais ou menos o tempo que eu passei para esse slide e comecei a falar. Do tempo que eu passei para esse slide e comecei a falar, tudo isso aconteceu. Na verdade, como coloquei agora há pouco, provavelmente já aconteceu muito mais, porque esses dados eles já estão desatualizados. Então, hoje, possivelmente, eu já passei da casa dos 3 milhões de informações no Facebook, já devo ter passado dos 500 mil novas publicações no Twitter por minuto, e assim vai. Essa é a quantidade de coisas que são geradas todos os dias. Então, daí fica mais fácil a gente entender quando nós falamos da quantidade absurda de informações que nós temos hoje disponíveis. Isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim, porque ao mesmo tempo que eu tenho disponível uma quantidade quase que infinita de informações, isso também tem o contraponto, que é o como é que eu vou trabalhar com tudo isso. É humanamente impossível uma pessoa conhecer tudo, né, saber tudo. Não dá. Mesmo sistemas computacionais precisam de uma carga muito grande de processamento para dar conta de trabalhar com tudo isso. Se você for pesquisar um pouquinho aí, tiver a curiosidade, jogar no Google, para ter uma dimensão dos servidores do Facebook, dos servidores do Google, para dar conta de toda essa informação, você vai ver a estrutura gigantesca, de processamento que é necessária para dar conta de tudo isso. Então, para nós, seres humanos, é uma dificuldade ainda maior. E muitas dessas informações, para um grupo de pessoas pelo menos, é sempre assim, a informação ela vai continuar sendo informação o resto da vida para um grupo de pessoas, e para outras elas vão se transformar em conhecimento, porque ela vai fazer sentido e é a área de estudo que se dedica àquela pessoa. Então ela pega aquela informação e acaba se transformando em conhecimento. Esses dados que eu mostrei aqui nessa aula, que estão aí projetados ainda, para a maioria de nós isso é apenas uma mera informação, porque exceto se alguém aí for cientista de dados, e que vai poder trabalhar mais com isso, e aí sim isso vai virar um conhecimento, porque é o seu instrumento de trabalho. Então, conhecimento, avançando um pouquinho mais aí nessa escala, se eu pudesse resumir o que é conhecimento, seria isso, me resumiria nessa frase: saber o que fazer com uma informação. Então, o que é conhecimento? É quando eu sei o que eu vou fazer com aquela informação. Se eu voltar ali atrás, beleza, 200 milhões de publicações, o que eu faço com isso? Nada. É conhecimento? Então, não, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Não me serviu para muita coisa. Não houve contexto disso daí dentro da minha vida, não houve ressonância disso dentro da minha área. Então, mera informação, não serviu para muita coisa, às vezes serviu só para atrapalhar. Que esse é um problema também do excesso de informação, que é o que nós temos na internet hoje, na rede digital. É uma quantidade absurda de informações, e como a gente não tem capacidade de processar tudo isso e nem de transformar tudo isso em conhecimento, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Você tem informações que são contraditórias, algumas porque são alvos de estudos com focos diferentes, então ainda está naquela fase de construção do conhecimento. Isso é muito comum, aliás, isso é o princípio básico da ciência, é sempre trabalhar com a dúvida, com o questionamento, com as mudanças. Então, às vezes, é até curioso, a gente ouve muito isso, as pessoas contestando, mas a ciência muda toda hora. Ainda bem,
Porque se a ciência não mudasse nunca, tinha algo de errado com a ciência, porque a partir do momento que a ciência se colocar naquele papel, né, de detentora absoluta, senhora da razão, nós estamos fadados ao fracasso. Conhecimento é isso, a ciência é isso, é a eterna busca pelo aprimoramento. Então é claro que ela vai mudar, é natural que ela vai mudar. E se a gente for pegar o exemplo da própria pandemia que nós ainda vivenciamos, no início da pandemia nós tínhamos um conhecimento sobre a situação, hoje nós temos outro. E eu espero que daqui a algum ano nós estejamos tratando isso como história, né? Da época que nós... Lembra lá, quando nós vivemos aquilo, assim esperamos, né? Já ter superado tudo isso. E o conhecimento, com toda certeza, já vai ser outro. Então, cuidados, coisas que nós fazíamos lá no início, porque faltava informação, nem os próprios cientistas sabiam muito bem como trabalhar com a situação. Então, a orientação era uma, à medida que eles vão conhecendo, vão aprimorando, vai transformando aquele monte de informações em um conhecimento, isso serve para mudar, né? Serve para saber o que fazer com aquela informação. E nesse caso, saber o que fazer é orientar melhor as pessoas, né? E trazer um conhecimento que traga mais tranquilidade, que traga mais segurança. Tá? Então, exemplos próximos aí do nosso dia a dia para que a gente possa traçar, né, essa linha comparativa entre o que é uma coisa e o que é outra. Bom, a abordagem colaborativa, a gente traz aí também Silva, citando diversos outros autores, perdoe-me se eu não conseguir pronunciar de forma correta, né, mas Aras, Hiltz, Teles e Turov, imagino eu que sejam essas as pronúncias. O que esses autores nos dizem? Que qualquer atividade na qual duas ou mais pessoas trabalham em conjunto para criar conhecimento, explorar um tópico ou melhorar competências, falando aí de aprendizagem colaborativa. Ainda, qualquer atividade de aprendizagem é desempenhada através da interação, avaliação e cooperação entre colegas, com alguma coordenação ou monitorização por parte do professor. Então, aí já entrando um pouco mais essa questão aprendizagem colaborativa. Duas ou mais pessoas, porque se eu trabalho sozinho, não tem como ter colaboração, vou colaborar comigo mesmo. A colaboração, ela parte desse princípio, que eu preciso ter pelo menos duas ou mais pessoas, porque elas vão ter que trabalhar em conjunto para criar conhecimento. Sozinho, eu posso criar conhecimento sozinho? Até posso. Mas aí eu fugi, né, desse propósito da aprendizagem colaborativa. Não tô... E quando a gente fala gerar conhecimento sozinho também é algo meio... Né, porque nenhum conhecimento, na verdade, ele é somente meu. Né? O conhecimento que eu tenho hoje é produto de conhecimento de outras pessoas, né, que trabalharam, e eu internalizei isso, processei isso e transformei. Né, e gerei um novo conhecimento, mas tudo a gente vai... o conhecimento sempre é acumulado, né? Dificilmente você vai gerar algo que seja somente seu. Não consigo pensar nem em exemplos para poder trazer aqui, porque assim, tive uma brilhante ideia, ótimo, mas essa sua brilhante ideia foi calcada em conhecimento de outras pessoas, né? Então, alguma coisa aí você já aproveitou, tá? Nesse sentido que a gente sempre fala da questão aí da colaboração, porque eu preciso do conhecimento de outras pessoas e da interação. Ainda em Silva, né, isso é uma ressalva importante, deixa eu passar aqui para ficar mais fácil de ler, né, quando ele fala que o fato de existir um conjunto de pessoas envolvidas no atingir de um objetivo não é, contudo, condição suficiente para que se possa falar em trabalho cooperativo. Então, é importante, para que exista o trabalho cooperativo, a aprendizagem cooperativa, eu preciso ter pelo menos duas ou mais pessoas. No entanto, né, o simples fato de existirem duas ou mais pessoas, um conjunto de pessoas reunidas, não quer dizer que isso implique necessariamente na aprendizagem colaborativa, porque essas pessoas podem não estar exercendo um trabalho cooperativo. Exemplos práticos disso, que aí acho que fica mais próximo da vida de todo mundo e todos nós já passamos por isso. O famoso trabalho em grupo, né? A gente sempre faz, a maioria das vezes acabamos optando por isso, tá? Porque as turmas são numerosas e assim, você tem também, é papel nosso estimular, né, o trabalho em grupo, a interação. Mas normalmente o trabalho em grupo ele é conduzido assim, né? Cada um faz uma parte, junta tudo e entrega.
Isso, infelizmente, acaba acontecendo. Isso foi uma aprendizagem colaborativa? Não. Né? No máximo, as pessoas trabalharam juntas. Uma ajudou a outra. Mas não houve uma construção colaborativa. Né? Porque cada um trabalhou isoladamente. E depois só juntou tudo isso e entregou. Então, não cumpriu o propósito da aprendizagem colaborativa. Por isso, né, que Silva traz essa ressalva importante. Né, de que simplesmente haver pessoas envolvidas não garante que exista e que o trabalho da aprendizagem colaborativa aconteça. Né, seguindo ainda em Silva aí, né, o trabalho cooperativo ou colaborativo pressupõe que entre as pessoas envolvidas exista um objetivo comum aos elementos do grupo. No entanto, isso somente não resolve, pois é preciso que também haja troca de informações entre os elementos do grupo, no sentido de serem alcançados os objetivos destes. Então, é o que a gente deu, o exemplo que deu agora há pouco. O simples fato de desenvolver cada uma parte e juntar, não cumpriu, porque não houve a troca. E é exatamente essa troca que é a peça-chave, é o ponto-chave no processo de construção colaborativa, que eu até citei aqui, né, seguindo no slide, como o famoso trabalho Frankenstein, que é isso, né, junta as partes e entrega. Aí tem um outro autor ainda, que é o Keynes, né, que ele traz essa diferenciação entre a cooperação e a colaboração. Aí diz Keynes, então, né, a colaboração ela difere da cooperação por não ser apenas um auxílio ao colega à realização de uma tarefa, ou a indicação de formas para acessar determinada informação. Ela pressupõe a realização de atividades de forma coletiva, ou seja, a tarefa de um complementa o trabalho do outro. Todos dependem de todos para a realização das atividades. E essa interdependência exige aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao pensamento alheio, superação das diferenças e busca dos resultados. Então, reforçando, né, não é uma mera produção a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Né? Precisa que exista essa interdependência, essa realização de atividades onde o trabalho de um interfere no trabalho do outro, o trabalho de um complementa o trabalho do outro, e tudo isso junto forma um conhecimento, né, e que tem por objetivo alcançar os objetivos. Tem por objetivo alcançar, ficou estranho, desculpa. Que tem por objetivo, né, alcançar aquilo que foi determinado. Né, o propósito daquele trabalho existia, onde eu quero chegar. Essa é a resposta. Né, toda a construção desse trabalho colaborativo, ele precisa responder a isso e precisa chegar a esse objetivo previamente definido. E aí, né, já que nós falamos esse objetivo definido, a gente pode colocar aqui, eu vou trazer um pouco mais de uma outra teoria ainda, que é a questão da resolução de problemas, né? Que assim, toda vez que nós temos um problema posto, e isso serve para qualquer coisa, né, eu posso encarar como um problema, por exemplo, um exercício, um desafio em sala de aula, um trabalho que você passa para os seus alunos, é uma situação problema. Eu coloquei ali uma situação problema que eles vão ter que resolver. E aí, começando a juntar tudo isso que nós estamos falando, né, todas essas teorias, começando a juntar essas pontas, o que acontece? Vamos supor, passei um trabalho em grupo, né, uma atividade que eles vão desenvolver, e a proposta seja essa construção colaborativa de conhecimento. Se a construção é colaborativa, isso implica que esses alunos vão ter que passar por esses processos, né, que eu cito aqui 2 outros autores que são referências na área de sistema de informação, que é o chamado popularmente de Loudon e Loudon, que é o Kenneth Loudon e Jane Loudon, que colocam o seguinte modelo para resolver qualquer problema. Isso é válido para qualquer coisa. Qualquer situação que a gente tenha que resolver no nosso dia a dia, na nossa vida, eu consigo aplicar esse modelinho simples aí de 4 etapas, que é a fase da inteligência, da concepção, da seleção e da implementação. Nós vamos falar de cada uma delas.
né? Mas quando eu consigo aplicar essas 4 etapas dentro de um grupo para resolver o problema, eu posso dizer que eu estou efetivamente trabalhando a construção colaborativa de conhecimento. A fase da inteligência. O que é essa fase da inteligência? Vai parecer simplista o que eu vou falar e até um pouco estranho, mas a fase da inteligência é quando você entende o que você tem que resolver. Quem nunca passou por essa experiência em sala de aula, de repente passar uma atividade, um exercício, alguma coisa que tem que ser resolvida, e os alunos saem naquele anseio de já sair resolvendo. Ou a gente mesmo no nosso dia a dia, né? A gente nem para pensar muito bem. Eu tô com um problema aqui, e aí você vai meio que por tentativa e erro, né? Vai fazendo, vai atropelando, porque a questão é resolver. Normalmente, a situação ideal é que num primeiro momento, o que se chama aí dessa fase da inteligência é exatamente isso. Né? É a primeira fase desse processo, que consiste em conhecer aquilo que se pretende resolver. É entender o problema. Matemática tem muito isso. Se você não entendeu o problema, por que muita gente fala, eu não gosto de matemática? Porque muito provavelmente não para pensar nessa questão dessas etapas que ela exige. Sendo que a primeira delas é exatamente entender o que está sendo proposto. O que é que eu tenho que resolver? Eu entendi o que eu preciso resolver. A partir do momento que eu sei o que eu preciso resolver, aí sim eu tenho condições de passar por uma segunda etapa, que é a fase da concepção. Nessa fase da concepção, eu começo a trabalhar as possíveis soluções. Então, eu entendi, beleza, perfeito. Agora sim, o que eu preciso fazer? Quais são as possíveis soluções que eu tenho para resolver aquele problema? E é importante destacar o possíveis, as várias soluções possíveis. Porque depois isso vai para uma terceira etapa e uma última que nós já vamos falar. Mas por que é importante pensar em várias soluções? Porque se eu só tenho uma, não tem muito o que pensar e não tem muito o que escolher, é aquilo e pronto. Quando eu estou trabalhando em grupo, em processo de construção colaborativa, essa etapa da concepção ela é fundamental, porque é exatamente o momento onde eu vou parar para ouvir as possíveis respostas e soluções que todos os elementos daquele grupo vão trazer. Que cada um pode pensar numa solução diferente do outro. E isso é o que enriquece esse processo de construção colaborativa. Porque se só um pensa e só um traz a solução, embora esse trabalho seja em grupo com mais pessoas, não cumpriu o seu objetivo de construção colaborativa. Só tem uma pessoa determinando como é que vai fazer. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, porque normalmente em todos os grupos isso acaba acontecendo, porque quase que como regra em todo grupo sempre existe um líder, que é aquele aluno que tem aquela capacidade de liderança maior e é ele que já vai conduzindo, e os demais vão meio no embalo. Então, essa fase de concepção não é que você vai tolher a criatividade desse que já tem o destaque. Muito pelo contrário, deixa ele ter, mas você vai estimular todos os demais para que eles também tenham. E aí, nessa fase, também vai ser natural surgirem alguns conflitos, porque cada um vai defender o seu ponto de vista, cada um vai defender a sua ideia. E você tem que deixar, o papel do professor é ser esse mediador, que é deixar com que todo mundo de fato discuta as suas ideias, defenda as suas ideias. Por quê? Porque depois de feito isso, vem a fase da seleção. Quando todo mundo já discutiu, apresentou as propostas, perfeito. Entendemos o problema, analisamos todas as possíveis soluções, agora nós vamos escolher aquela que melhor se adapta para resolver o problema, para atingir o objetivo. Então é o momento onde eu vou pegar, se eu fiz ali um trabalho com 5 alunos e cada um trouxe uma ideia, essas ideias se complementam e tal, é o momento de você pegar e falar, bom, agora sim, não é que uma está certa e as demais estão erradas. A gente também precisa tirar essa definição de certo e errado. Muitas vezes, todas as soluções são certas. No entanto, pode ser que uma melhor se adapte à situação problema para alcançar o objetivo. Então é aquela que vai ser escolhida, o que não quer dizer que as outras estejam erradas. Assim como também é possível você juntar parte de soluções diferentes para compor ainda uma outra, e aí sim implementar.
Então é a fase da seleção, é a fase da escolha. E, naturalmente, o ideal é que o próprio aluno, os próprios alunos participem desse processo e eles definam. Não é o professor quem vai definir qual é a melhor solução, qual é a pior. O papel do professor é sempre do orientador, né? Ele está ali no suporte e, né, orientando. Mas, lembrando, se o trabalho é colaborativo, né, a ideia é que o próprio grupo tenha essa autonomia. Feito tudo isso, nós vamos para a última parte, que é a implementação, né, que é de fato quando eu executo a solução que eu escolhi. Então, se for um problema matemático, física, química, seja lá o que for, é aquele momento onde eu vou pegar e vou, de fato, chegar ali no resultado esperado, através do emprego de uma fórmula, da realização de alguma atividade, enfim, aí depende muito do contexto que você está trabalhando e qual foi, né, a situação definida para ser resolvida. Mas a implementação é, de fato, colocar a solução escolhida em prática. Então, esses 4 elementos, se a gente aplicasse isso na nossa própria vida, em todas as situações, com certeza a nossa própria vida seria um pouco mais tranquila, né? Que é esse tempo de parar, entender, analisar, escolher e depois fazer, né? E não sair atropelando e depois a gente vê o que dá, né? Muito isso, né? Aquela coisa do impulso. Não é esse o objetivo. E aí, caminhando, né, para a conclusão dessa nossa aula mais teórica sobre o processo de construção de conhecimento, eu vou dar aqui agora um exemplo de uma atividade colaborativa para ilustrar agora, assim, com utilização de ferramentas e tudo mais, como é que eu posso fazer tudo isso. Por enquanto, ainda como exemplo, né? Lembrando que depois, na continuação dessa aula, aí sim, nós vamos pegar essas ferramentas que eu estou citando aqui e simular algumas situações, criando mesmo, para que você possa ver a aplicação prática disso. Vamos imaginar o seguinte: suponha aí que você trabalha, né, peguei uma disciplina aqui como exemplo de técnicas de redação com uma turma, né, e que você vai, né, abordar com eles, com esses alunos, várias formas de construir textos, dissertações, né, uma redação dissertativa, argumentativa, narrativa, enfim, os vários estilos de construção. Como que eu posso tornar essa atividade mais atrativa e mais estimulante para os alunos? Então, assim, esse é o meu desafio, né? Isso é o que eu pretendo. O que nós podemos começar a pensar aí? Bom, se eu vou falar de estilos, tal, quem é o profissional, pensando em termos de comunicação, que é o mais indicado para poder dar exemplos práticos para os alunos, contar experiências, né, trazer textos para ilustrar o que é uma coisa que é outra? Acredito eu que um jornalista, né, que é a pessoa que faz disso a sua profissão, que todo dia está em contato com isso, está produzindo diversos tipos de textos. Então, se você conhece um jornalista, tem contato com alguém formado em jornalismo, você pode fazer um contato com essa pessoa e falar: tem a possibilidade de fazer uma conferência com os nossos alunos, né, de fazer uma fala, uma apresentação, né, e não precisa ser presencial, pode ser online, que essa é a ideia, né, da utilização de ferramentas. Então, assim, por quê? Porque dificilmente também, se você falar para a pessoa, vamos supor, a pessoa trabalha numa redação em São Paulo, né, você está no interior do estado, vai ser muito difícil ele conseguir esse deslocamento, esse tempo. Agora, você falar, dá para ser online, tá? Se você reservar aí 30 minutos, 40 minutos para conversar com os meus alunos, já é importante, e isso vai estimulá-los. Perfeito, acho que todo mundo consegue se organizar dentro desse texto. Então, você já começa a viabilizar essa atividade, utilizando ferramentas. Né? Lembra lá na aula passada, a gente deu alguns exemplos. Eu poderia usar, né, pegando coisas que já citamos aqui, o Skype, assim como uma infinidade de outras ferramentas. Vou citar esse só porque foi a ferramenta que nós já abordamos aqui. Então, você faz uma conferência aí com os meus alunos pelo Skype, nós vamos projetar isso para a turma, através de um telão, e aí, perfeito, né, já resolveu essa questão aí do bate-papo. Então, tem a questão que eles vão estar em contato com uma pessoa, um profissional, né, que trabalha naquilo, na aplicação prática, é o dia a dia desse profissional, é o que ele faz, ele vive disso. Então, para mostrar para o aluno também aquela questão de que, assim, o conhecimento ele não é desconexo,
Ele tem uma aplicação prática, ele tem ali um objetivo definido. E aí, falando agora em exemplos de ferramentas que eu posso utilizar para essa atividade. O Google Drive, o WordPress, o Facebook, o Twitter, entre tantas outras. Porque o que eu posso fazer? Acho que a gente até citou isso na videoaula passada, que é aquele exemplo lá de fazer com os alunos uma atividade simulando uma redação de um jornal, por exemplo. Eles fizeram essa atividade, vamos pegar aí. Vamos supor que esse jornalista que você conhece seja aquela pessoa que topa aí um pouco de tudo, e que fala, não, beleza, eu vou ajudar vocês nesse trabalho. Então, assim, você pode pensar em criar, por exemplo, uma redação, simulando uma redação de um jornal, onde esse jornalista seria ali o editor-chefe e os alunos divididos ali em grupos, são as equipes de reportagem que vão produzir conteúdos. Então, onde é que você vai armazenar isso de forma que todos tenham acesso, consigam construir isso de uma forma colaborativa? Por exemplo, o Google Drive, que fornece a opção de um editor de texto, onde você consegue fazer com que pessoas em locais distintos, em equipamentos distintos, consigam interagir no mesmo documento. Então eu criei ali um texto e os alunos podem estar conversando entre si, por exemplo, através de uma conferência pelo WhatsApp, pelo próprio Google Meeting, por qualquer outra ferramenta de comunicação. Eles estão conversando e escrevendo, produzindo ao mesmo tempo um único documento, onde o que um está escrevendo, o outro já está vendo, o outro pode estar trabalhando um parágrafo abaixo, isso tudo em tempo real. Então, isso é possível fazer? Perfeitamente. Vou ter que gastar para fazer isso? Não, porque dá para fazer isso com ferramentas gratuitas. O próprio Google Drive eu consigo utilizar a versão dele gratuita, e ele faz tudo isso. Aí, extrapolando, posso pensar, eu vou usar o WordPress, porque o WordPress, por exemplo, vai ser o equivalente ao site do meu jornal, da minha redação. Então, finalizada a matéria, o jornalista leu, legal, dá algumas dicas, volta, revisa e manda para ele, beleza, aprovou, então agora pode publicar. Essa publicação ela seria feita, por exemplo, através do WordPress, que é uma plataforma de blog, de sites. Tem uma versão também gratuita que dá para usar muito bem, e que simularia, por exemplo, o site de um jornal, de uma revista, onde os alunos vão publicar essa matéria. Já o Facebook, o Twitter, por exemplo, vai ser usado para fazer a propaganda desse material. Então eu produzi um conteúdo, eu publiquei esse conteúdo e agora eu vou divulgar esse conteúdo na página da escola, na página do curso, que foi criada nas redes sociais. Então vejam, isso é um mero exemplo, tá? Eu tô dando exemplo aqui de uma disciplina, mas aí vem a questão, assim, agora que você entendeu um pouco melhor esse conceito de colaboração e de ferramentas que permitem fazer isso, e na nossa sequência aqui de aula próxima nós vamos falar exatamente, mostrando, hoje eu só estou citando para vocês, tá? Na apresentação mais prática eu vou abrir mesmo, carregar ali o Google Drive, abrir um documento, compartilhar, pedir para uma pessoa digitar enquanto eu estou mostrando, para vocês verem como é que essas coisas vão acontecendo na prática. Essa é a nossa ideia aqui com esse tema, essa videoaula. Voltamos para a pergunta de sempre, receitas prontas? Se eu aplicar isso daí em qualquer situação vai dar certo? A resposta é sempre a mesma. Já falamos isso, só estou colocando em todas as aulas para exatamente reforçar mesmo. Mas, não tem receita pronta. Então você vai ter que pensar dentro aí da sua disciplina, dentro da sua área de conhecimento, o que é que você pode trazer e aplicar isso. Então vamos dar mais alguns exemplos aqui aleatórios, só para efeito de ilustrar. Disciplina de biologia, por exemplo, sei lá, vamos falar com um biólogo, vamos tentar trazer um profissional de saúde, vou falar de sistema circulatório, sei lá, de repente você conhece algum médico que tem essa disposição, dá para trocar uma ideia, dá para fazer uma exposição para os alunos, perfeito. Disciplina de física, vai ser difícil uma visita a um laboratório de uma grande universidade e tal, mas de repente eu posso fazer isso online, dá para pensar numa apresentação de dentro de um laboratório para mostrar para os alunos equipamentos e tudo mais, e aí com base nisso eles vão produzir outras coisas? Dá. Então é nesse sentido que a gente fala,
Aí você, para traçar as suas estratégias, vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de conversar aqui, né? Que é o que a gente tem que fazer a todo momento. Entender o problema, analisar as possíveis soluções, ver a que melhor se adapta, aplicar, né? Selecionar, escolher aquela que melhor se adapta e depois aplicar com os alunos. Nós vamos fazer isso antes dos próprios alunos, né? Essa é a tarefa que já nos é colocada, né? Para poder, inclusive, planejar as próprias atividades que nós vamos empregar. Bom, meus caros, com isso daí estamos finalizando essa primeira parte dessa videoaula mais conceitual sobre a questão da construção colaborativa do conhecimento. Espero que a gente tenha conseguido deixar claro, né, o que é que esse entendimento do que é essa construção colaborativa e de alguns exemplos, algumas ferramentas que vocês podem usar. Lembrando que as ferramentas, né, na sequência dessa aula, que vocês vão ter mais a parte prática para poder realmente aprender um pouco mais como mexer com tudo isso. Deixo aí para vocês, como todo final de videoaula, né, a propaganda do nosso livro, que você, como aluno matriculado, já tem direito ao livro em formato digital, acredito que já tenha baixado. Se não baixou ainda, navega aí pelos módulos, né, da plataforma Hotmart e tem lá o livro digital. Acessa essa pastinha do livro digital e pode fazer o download para você ter isso daí como material de consulta e material complementar. E se quiser comprar o livro impresso aí, só aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ter todos os links e pode fazer a aquisição também. Por essa aula é isso, agradeço pela sua presença e mais esse conteúdo, mais essa videoaula e até a nossa próxima.